Bom, a beleza, essa minha profissão, na verdade, ela veio de paraquedas. Nunca foi minha intenção, longe de ser cabeleireiro. Quando eu vim para Ponta Grossa, eu vim aos 14 anos e comecei a trabalhar por conta de estudo. Era mais fácil, mais confortável, mais prático. Estudava à noite, e como eu sempre morei na casa dos meus pais, no sítio, em Guaragi. Então tinha o transporte escolar, que era à noite. E a gente sempre chegava, era 11 horas da noite, em casa, 11h30. Aquilo era cansativo e eu também precisava do meu espaço, queria morar em Ponta Grossa City. E então aconteceu isso, vim morar na casa dos meus tios. Então essa minha parte da beleza, comecei a trabalhar como vendedor na loja Montes Livraria. Foi muito legal. Ali foi meu primeiro contato com o que era o comércio, outras pessoas. E eu era praticamente um pré-adolescente. Muito envergonhado, do mato, imagina, assim, né, do Guaragi. Então foi meu primeiro contato com pessoas fora daquela realidade que eu vivi. Foi por alguns 2 meses que eu trabalhei só ali. E logo em seguida eu trabalhei numa agência que chamava Big Sort Passagens, porque fazia parte da Big Sort Loterias. Então por que veio de paraquedas? Porque essa fase da minha vida, eu que estava me preparando para fazer odontologia, a minha vontade era ter um DR, como diziam antes, né? Tem que ter doutor na frente. E isso daí me motivava a querer fazer odontologia, e a gente tinha em Ponta Grossa, era o mais próximo que eu podia chegar, na minha condição da época. Fiz em 95 vestibular, passei e tudo mais, foi uma correria para fazer tudo isso. Comecei meu curso de odonto, mas infelizmente eu não pude concluir ele por questão financeira. Bem, na minha época tudo mudou, o plano de governo mudou, então ficava muito caro e eu ainda tinha que ter que trabalhar para me manter. Aí que veio essa parte da beleza. Minha tia, a culpa foi toda dela, viu? Foi toda sua. Ela cortava o cabelo da nossa família e ela gostava de cortar nossos cabelos, enfim, não sei o quê. E ela, como eu estava morando na casa dela, ela fazia um dia da semana aula numa escola aqui de cabelo, que era no Senai. E era à noite. Eu faltava a aula para ir com ela até o Senai. E por isso eu comecei a ver esse mundo todo da beleza. Comecei por ali. Ali eu busquei uma prática. Aí depois disso, continuei trabalhando na agência, que era o que me mantinha. Aí veio a parte da beleza, quando a minha tia saiu do salão que ela estava trabalhando e me ofereceu o espaço dela, o lugar dela. Quando eu entrei no salão dessa mulher, eu estava com 17 anos. Eu fiz esse curso que foi 1 ano, nem foi 1 ano, foi acho que em 6, 7 meses, para aprender a pegar numa tesoura. E nesse tempo, eu tinha 15 anos quando eu fiz esse curso com ela, com a minha tia. Na verdade, eu não fiz o curso, eu ia com ela e a mulher me ofereceu o curso. Faça aí com ela, já que você está aí esperando, quer aprender? Falou. E nisso eu entrei. Só que eu nunca imaginei que aquela chance de aprender essa profissão ia tornar a profissão que tudo que eu tenho. Aí quando eu tive aquela decepção lá atrás, eu não consegui fazer a minha odontologia, e aí essa profissão que me segurou. Aí recebi uma proposta de emprego da Terezinha Klein, tinha uns 17 anos. Mas e eu falei, tudo bem, eu vou, mas eu vou trabalhar depois do meu expediente. Então eu tinha que trabalhar na agência para me manter. Mas eu explorei essa beleza no salão da Klein, era nos sábados ou depois do horário, fazia assim. Até que um dia eu vi que aquela profissão que eu estava brincando, essa que hoje eu tenho, estava me trazendo muitas coisas. Era que ela estava me mantendo mais do que o meu salário que eu tinha da época do comércio, que era R$98. E isso foi só aumentando para mim a vontade de conhecer. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Às vezes a pessoa chega para mim e tá com pressa, vamos fazer um mega solo aí. Não consigo, eu até tento, mas eu não consigo. Porque eu sou perfeccionista, entendeu? Me cobro muito que tem que ser o melhor. E quando eu tento fazer algo rápido, para ser rápido,
E eu não consigo, eu saio frustrado porque não é o resultado que eu espero. Então, ou eu faço uma coisa bem feita, ou eu nem pego para fazer. E eu sou também, perto da minha profissão, eu vejo que ela me mostrou muitas coisas. Ela formou a pessoa que eu sou hoje, o ser humano que eu sou hoje. E isso é a melhor coisa que existe dentro dessa profissão. Por você se aproximar tanto de pessoas, entendeu? Buscar pessoas e poder compreender o que você é, como você está. Viu? Eu não tinha referência de nenhum profissional. A única referência que eu tinha dos profissionais era o que eu não queria ser na minha vida, era cabeleireiro como eles. Porque a referência que eu tinha era uma vida muito sozinha ali, num espaço muito decadente. Então aquilo para mim não era o suficiente. Mas eu comecei, realmente, eu vou te falar bem sincero, eu só tive esse clique quando eu comprei meu carro em menos de um ano, trabalhando no salão da Klein, da Terezinha Klein. Falei, nossa, faz 3 anos que eu tô no comércio, só consigo pagar meu aluguel e comer malmente. Comia o que dava, né? Tipo, você come uma vida normal, como hoje, o salário mínimo. Então, quando eu vi que esse trabalho me trazia frutos, que eu podia, através dele, buscar mais para minha vida e também para quem estava comigo, minha família, quem tivesse amigo que precisar, ali eu abracei. Eu queria ser o melhor. E eu busquei. Eu acho que dentro do que eu posso dizer de mim, olhar para mim, dentro das minhas potencialidades e minha capacidade, eu sou o meu melhor. Para mim já basta. Eu me defino hoje realmente um profissional de beleza e transformação no seu bem-estar. Eu busco o teu bem-estar. Porque toda essa trajetória que eu fui, os estágios que eu fui atravessando e buscando e reservando as melhores coisas deles para que eu pudesse usar na minha cliente, é que quando você falou, por exemplo, na parte de cabelo, de terapia capilar, é necessário você conhecer o cabelo. Você não simplesmente é um técnico, você é um profissional da beleza que se diz cabeleireiro. E tudo que se engloba nisso, você tem que saber cortar um cabelo, você tem que saber fazer a estrutura de um cabelo, é necessário saber a formação desse cabelo, usar o que temos de cosmética para esse cabelo, usar a forma que temos. Quando você falou visagista, eu não me intitulo um visagista. O visagismo é uma técnica a qual todo profissional cabeleireiro deve saber. Então não existe um especialista em visagismo. Existe sim um consultor de imagem. Um consultor de imagem que eu também posso dizer que eu já estudei para isso. E é o que eu faço dentro da minha profissão. Eu identifico o meu melhor para aplicar naquela cliente. E também eu vejo daquela cliente o que ela está buscando. Né? Pode ser alguém que está me procurando apenas para um aspecto profissional. Outras não. Que daí já esse é um outro diferencial no qual eu busquei muito aprender e tentar trazer para minha cliente. Então, quando eu falo em visagismo e especialistas, que hoje a nossa trend é ser especialista, mas eu acho que vejo esses profissionais não julgando eles ou me pondo em posição maior que eles. Somos todos iguais. O que difere muitas vezes é um caminho, é o que eu já busquei, o que eu estou carregando nessa minha, toda essa bagagem para eu poder aplicar. Um especialista hoje se reduz tão pouco no que ele faz, porque ele só apenas é um técnico. E você trabalhar com pessoas, você não pode ser um especialista técnico, você tem que ser muito mais que isso. Então, por isso que eu digo, é raso hoje quem se põe a esse papel dizer que é um especialista. Não, você é um profissional de beleza. Não pare onde você está. Continua, busque mais, não deixe o mundo esmagar por tão pouco, e você pode ser tudo mais do que isso, muito mais do que isso. Você pode chegar em lugares fantásticos e descobrir quem é o ser humano que está ali à tua frente buscando o teu trabalho. Foi aonde eu busquei saber do que é o ser humano. Primeiro me autoanalisando, fazendo um autoconhecimento em mim, para eu poder aplicar isso dentro da minha profissão. Porque pessoas chegam hoje no mundo tão corrido como está, e tão violento, com tantas outras coisas. Não só isso, não vamos ser tão pessimistas, mas é o que te aproxima
das pessoas muito mais, entende? Que as pessoas vêm buscar a sua ajuda. E que se ela chega num estágio onde ela está não se gostando nada dela, ela não está conseguindo se ver no espelho, porque ela não encontra nada bonito nela, não é somente a aparência visual, o aspecto que ela está apresentando dentro de uma estética tão superficial. Ela está falando mais dela para você. E ela está buscando isso de você. Então, por isso eu busquei me especializar em comportamentos humanos, em desenvolvimento do ser humano, aonde eu apliquei muito dessas técnicas em mim, primeiro, para me conhecer, e depois, claro, buscar dentro do meu cliente, daquela pessoa que para mim ela é valiosa. Eu estou aonde estou, conquistei o que conquistei, é devido a essa cliente, entende? Essa carreira que eu busquei e eu aprendi que é o maior tesouro que eu tenho, e não as coisas que eu já obtive em material, em uma casa boa, em uma viagem fantástica. Não. É toda essa carreira que eu realmente tenho de conhecimento e que eu vou aplicar na minha vida. E essa minha vida pode aí ser um exemplo para essa pessoa que está buscando. E por isso que ela procurou você. Então, porque ela vê segurança, ela deposita intimidade em você. Então, eu tinha que atingir essa necessidade dela. Então, eu vejo que a estética, a beleza, ela não é fútil. A beleza, às vezes, é um grito que chega até você para dizer que eu estou precisando mais do que só uma aparência. Porque a aparência, para mim, não me basta. Entende? Como você já acompanhou minha carreira, desde a época que você modelava, quantas vezes a gente trabalhou juntos em projetos, né? Então, vocês, no meu outro salão, já fazendo também a parte de produção de desfile, staff e tudo mais. Agora, por exemplo, no outro salão com uma equipe de 24 profissionais, tá? Eu tendo que gerir tudo. Na época que eu tinha um salão que tínhamos 24 profissionais ali trabalhando juntos. Então, era muito complicado eu dar o tipo de atendimento que eu estou dando hoje. Por isso que eu falo, hoje tenho um outro perfil de profissional e que eu atendo com mais tranquilidade. Eu busco administrar melhor o meu tempo da minha agenda para que essa cliente tenha essa disponibilidade de horário. Só que é uma empresa também, e uma empresa que requer toda a necessidade dela para se manter empresa. Então, é uma parte de gestão mesmo, sem fazer muito grande. E eu sei dessa parte que você me perguntou, se eu percebo isso. Comecei a perceber no decorrer da minha trajetória que eu não era apenas um cabeleireiro que sentava para tratar só daquela beleza dela. Não, elas buscavam mais, mas só foi com o tempo. Por isso que eu tentei buscar a me aperfeiçoar mais essa parte de neurociência, neuroterapia, para tentar compreender melhor o que a minha cliente estava falando. Agora, essa parte é divertida da profissão, porque no início eu não tinha experiência nenhuma. A minha primeira celebridade que eu atendi, que é uma pessoa, queridíssima, maravilhosa, é a Marina de Sabrina. Lindíssima. E ela foi, por ser uma mulher de aparência tão forte, elegante, ela tinha uma autoridade na hora que ela entrava, assim, sabe? Aquilo me amedrontava. Tipo, nossa, essa mulher tem presença, o que eu vou fazer nela? Então, isso foi muito engraçado, foi a minha primeira, que me trouxe muito medo. Muito medo. Depois dela ali eu já fui aprendendo, que eu já tive mais experiência, no caso, ela fez outras vezes cabelo comigo, maquiagem também. E daí eu comecei a me soltar mais ali, mas ela foi a minha escola, digamos assim, para atender outras celebridades. A Sabrina Sato, por exemplo. Eu atendi a Sabrina Sato, ela era muito jovem também. E no hotel, eu lembro que quando a gente chegou para atender ela, eu e uma manicure do meu salão, ela estava super à vontade, ela é aquela espontaneidade que ela é como a gente vê na TV. E a hora que eu fui no banheiro, ela falou, cuidado pra você não se afogar. Ela estava toda alagada no banheiro, assim, nossa, a menina lá, né, famosa, olha o tipo que ela fez no banheiro. Tipo, umas coisas engraçadas assim.
Enfim, então são tantas outras, entendeu? Muitas, aham. Mas sempre foi muito engraçado. Foi a parte divertida, que traz aquele medo, quem que eu vou encontrar e como que vai ser. E é uma experiência tão normal. São pessoas tão normais e são pessoas normais que também estão ali trabalhando, buscando a sua vida. Ah, e como gente, entendeu? Não tem nada diferente. Um detalhe, uma vírgula. Elas foram pessoas que às vezes trazem assim um destaque, mas realmente o profissional que me tornou ser quem eu sou e tudo aonde instigou mais eu buscar o meu profissional é a minha cliente. Ela sim, aquela cliente pagante, entendeu? Ela vem, ela busca um trabalho, ela paga, ela exige de você. Essa cliente é formidável, aquela que exige, sim, a melhor cliente que tem. Porque tem aquelas outras que confiam tanto já em você que elas não querem exigir mais nada. Aí faz aí, você sabe que é melhor, entendeu? Tem essas. Isso daí é gratidão que eu tenho pela confiança no meu trabalho. Agora, aquelas que exigem sempre a vida toda, nossa, essa busca faz a gente buscar mais, aprender mais. Valorize essa cliente dentro do salão. Ela chega num dia e ela vai estar assim, pode estar na tua mão. Bom, primeiro de tudo, se o conselho fosse bom, eu ia vender. Agora, se você quer aprender comigo, pode vir que eu te ensino. Muita coisa que eu sei, o que eu posso falar de mim. Seja esse profissional completo. Não fique sendo parte de uma profissão. Faça o que melhor você pode fazer dentro desta profissão. Esse é o canal. Porque vai chegar um dia que, como essa modernidade hoje, a gente tá, e isso é muito importante, esse progresso todo, tecnologias avançando, isso é muito bom. Vamos aproveitar tudo isso e nos tornar melhores ainda, mas não só sendo essa parte rasa da nossa profissão, entendeu? Eu acho que o mais importante é isso. Se você for só isso, vai ter alguém que vai estar melhor que você e você não vai ter o que fazer, entendeu? E se a tua potencial chegar só até ali, a tua capacidade intelectual e de criatividade consegue te levar só até ali daquela especialidade que você acha que você é especial, a falta de profissionalismo e a falta de responsabilidade que você tenha que ainda, por medos, dizer que não foi você. Isso para mim é inegociável. Para mim, um profissional para trabalhar comigo, primeiro de tudo, ele tem que ser um profissional. E se você não assume que você errou, você está deixando até de ser uma pessoa legal, entende? Você está sendo falso com você mesmo, porque você não está se dando a chance de aprender. Porque o profissional que eu sou, eu posso até te ensinar. Se está comigo, eu vou ensinar. Então, isso é inegociável para mim. Eu gosto de transformações, então eu busco transformações. E um legado, que as pessoas tenham esse entusiasmo, sabe, que eu tive. Acho que é o melhor legado, que busque mais dentro dessa profissão, transforme mais essa profissão. Eu quero mostrar isso, essa intenção minha, uma profissão que traz a minha vida, entende? E que ela me mostra uma vida que não existe um fim, entende? Existe a transformação. Você transforma pessoas na tua cadeira e transforma a nossa profissão também. Então, esse é o legado que eu quero deixar para cada um. Pensa nisso. Da maneira que eu estou fazendo, buscando da minha forma, possa estar certo ou errado, mas em algum lugar eu vou chegar. Então, é esse entusiasmo que eu quero que você tenha. Não estacione. Faça todas as coisas como eu fiz. Não mude nada. Não mudaria nada. Eu sou muito grato à minha história. Parece que emociona, mas já me preocupei bastante por coisas, mas não. A gente tem que agradecer essas dificuldades. Não mudaria nada. Não mudaria nada. Só aprendi, né? E faz parte do processo. Como que eu estaria hoje aqui, como eu estou, se eu tivesse mudado alguma vírgula lá? Não poderia estar falando para você tudo que eu aprendi. Entendeu? Eu não mudo nada, e nem uma vírgula. Nem meus tombos, nem as nuvens que eu alcancei. Nada.